o reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 13, capítulo 30, 4 de novembro de 1921. A santidade na criatura deve ser entre ela e Jesus. Ele, dando a sua vida e como fiel companheiro, comunicando-lhe a sua santidade, e ela, como fiel e inseparável companheira, recebendo-a. Sentia-me toda fundida com meu doce Jesus e, ao vir, me lancei em seus braços, abandonando-me toda nele, como a meu centro. Sentia uma força irresistível de estar em seus braços e meu doce Jesus me disse: minha filha é a criatura que busca o seio de seu Criador e repousar em seus braços. É teu dever vir aos braços do teu Criador e repousar naquele seio de onde saíste. Porque tu deves saber que entre a criatura e o Criador correm muitos fios elétricos de comunicação e de união, que a tornam quase inseparável de mim, desde que não tenha se subtraído de meu querer, porque subtrair-se não é outra coisa que romper os fios de comunicação, despedaçar a união, a vida do Criador. Mais que eletricidade corre na criatura e ela corre em mim. Minha vida está aspergida na criatura. Ao criá-la, encadeei minha sabedoria à sua inteligência, a fim de que não fosse outra coisa que o reflexo da minha. E se o homem chega a tanto com sua ciência, que dá o inacreditável, é o reflexo da minha que se reflete na sua. Se seu olhar é animado por uma luz, não é outra coisa que o reflexo de minha luz eterna, que se reflete em seu olho. Entre as divinas pessoas não temos necessidade de falar-nos para entender-nos. Na criação quis usar a palavra e disse fiat, e as coisas foram feitas. A este fiat estava e dava o poder para que as criaturas tivessem a palavra para entender-se. Assim também, as vozes humanas estão ligadas como fios elétricos à minha primeira palavra, da qual todas as demais descendem. E enquanto criei o homem, o animei com o meu fôlego, infundi-lhe a vida, mas nesta vida que lhe infundi, coloquei toda a minha vida segundo a capacidade humana podia conter. Mas tudo pus. Não houve coisa minha da qual não o fizesse partícipe. Olha, também a sua respiração é o reflexo da minha respiração, com a qual dou vida contínua, e a sua reflete-se na minha e sinto-o continuamente em mim. Vê, então, quantas relações há entre a criatura e eu. Por isso a amo muito, porque a vejo como meu parto, exclusivamente meu. E depois, como enobreci a vontade do homem? Acorrentei-a com a minha, dando-lhe todas as minhas prerrogativas. Libertei-a como a minha, e se ao corpo tinha dado duas pequenas luzes, limitadas, circunscritas, que partiam da minha luz eterna, a vontade humana a fiz toda olho. Então, quantos atos a vontade humana faz, tantos olhos pode dizer que possui. Ela olha para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás. E se a vida humana não está animada por esta vontade, não fará nada de bem. Eu, ao criá-la, lhe disse: você será minha irmã na terra. Meu querer do céu animará o seu.
Estaremos em contínuos reflexos, e o que eu farei é por natureza, e você por graça de meus contínuos reflexos. Seguirei como sombra, não te deixarei jamais. Ao criar a criatura, minha única finalidade foi que ela fizesse em tudo meu querer. Com isto, queria dar à existência novos partos de mim mesmo. Queria fazer dela um prodígio portentoso, digno de mim, e tudo semelhante a mim. Mas, ai de mim, a primeira a se opor a mim devia ser a vontade humana. Olhe um pouco, todas as coisas se fazem entre dois. Você tem um olho, mas se não tivesse uma luz exterior que lhe iluminasse, nada poderia ver. Você tem mãos, mas se não tivesse as coisas necessárias para formar os trabalhos, nada faria. E assim de todo o resto. Agora, assim quero a santidade na criatura, entre ela e eu, entre dois, eu por um lado e ela por outro. Eu a dar a minha vida e como fiel companheiro a comunicar-lhe a minha santidade, e ela como fiel e inseparável companheira a recebê-la. Assim ela seria o olho que vê, e eu o sol que lhe dou a luz. Ela a boca, e eu a palavra. Ela as mãos, e eu que lhe forneço trabalho para operar. Ela o pé, eu o passo. Ela o coração, e eu o batimento. Mas sabe quem forma esta santidade? Minha vontade é a única que mantém em ordem a finalidade da criação. A santidade em meu querer é a que mantém o perfeito equilíbrio entre criaturas e Criador, porque são as verdadeiras imagens saídas de mim. Capítulo 31, 8 de novembro de 1921. Viver no divino querer significa multiplicar a vida de Jesus com todo o bem que contém. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fez ver todo, tomando uma luz que estava em meu interior e a levava. Eu gritei: Jesus, o que estás a fazer? Queres deixar-me às escuras? E ele com toda doçura me disse: minha filha, não temas, levo tua pequena luz e te deixo a minha. Esta pequena luz não é outra coisa que tua vontade, que tendo posto de frente a mim, recebeu o reflexo da minha vontade. Por isso se fez luz. Eu a levo para fazê-la girar. A levarei ao céu como a coisa mais rara e mais bela. Qual é a vontade humana que recebeu o reflexo da vontade de seu Criador? A farei girar entre as divinas pessoas, a fim de que recebam as homenagens, as adorações de seus reflexos, só dignos delas, e depois a mostrarei a todos os santos, a fim de que também eles recebam a glória dos reflexos da vontade divina na vontade humana. E depois a farei correr por toda a terra, a fim de que todos tomem parte em tão grande bem. Em seguida acrescentou: meu amor, perdoa-me. Acreditava que me querias deixar às escuras. Em seguida acrescentei: meu amor, perdoa-me. Acreditava que querias deixar às escuras. Por isso disse: que fazes? Mas quanto à minha vontade, leva e faz o que quiseres. Agora, enquanto Jesus levava esta pequena luz em suas mãos, não sei dizer o que acontecia. Faltavam-me as palavras para expressar-me. Só recordo que a pequena luz a punha de frente à sua pessoa, e a pequena luz recebia todos os seus reflexos, de modo que formava outro Jesus. E cada vez que minha vontade repetia os atos, tantos Jesus se multiplicavam. E o meu Jesus disse-me: vês o que significa viver no meu querer?
é multiplicar minha vida por quantas vezes se quer, é repetir todo o bem que a minha vida contém. Depois disto, estava dizendo a meu Jesus: minha vida, entro no teu querer para poder estender-me a todos e a tudo, desde o primeiro ao último pensamento, da primeira à última palavra da primeira à última ação e passo que fizeram, fazem o farão. Quero selar tudo com teu querer, a fim de que recebas de tudo a glória, de tua santidade, de teu amor, de tua potência, e tudo que é humano fique coberto, escondido, marcado por teu querer, a fim de que nada fique de humano em que tu não recebas glória divina. Enquanto isto e outras coisas fazia, meu doce Jesus veio todo jubiloso, acompanhado de inumeráveis bem-aventurados. E ele me disse: toda a criação me diz glória minha, glória minha. E todos os santos respondem: eis o Senhor, que por tudo te damos glória divina. Ouvia-se um eco por toda parte que dizia: de tudo te damos amor e glória divina. E Jesus acrescentou: bendita sois vós, e todas as gerações vos chamarão bem-aventurada. Meu braço fará obras de poder em ti. Serás o reflexo divino, que, enchendo toda a terra, me farás resgatar de todas as gerações a glória que elas me negam. Eu fiquei confusa e aniquilada ao ouvir isto, e não queria escrever. E ele me acariciou e me disse: não, você o fará, eu o quero. O que eu disse servirá para a honra de minha vontade, e eu mesmo quis prestar a homenagem justa que convém à santidade de meu querer. Antes, não disse nada em comparação ao que poderia dizer. Capítulo 32, 12 de novembro de 1921. A santidade no divino querer não tem limites. É a santidade que mais se aproxima ao Criador. Terá o primado sobre todas as demais santidades e será sua vida. Eu escrevo apenas por obediência, caso contrário não teria sido boa para colocar uma única palavra. Apenas o medo de poder entristecer o meu doce Jesus se não o fizesse. Me dá alento e força. Agora continua falando de seu santíssimo querer e ao vir me disse: minha filha, a santidade em meu querer ainda não é conhecida. É por isso que se admiram, porque quando uma coisa é conhecida, os espantos cessam. Todas as santidades simbolizam alguma coisa das que estão espalhadas na criação. Estão as santidades que simbolizam os montes, outras as árvores, outras as plantas, a pequena flor, as estrelas e tantas outras semelhanças. Todas estas santidades têm seu bem limitado e individual, têm seu princípio e seu fim. Não podem abraçar tudo e fazer bem a todos, como não pode fazer uma árvore e uma flor. Agora, a santidade em meu querer simbolizará o sol. O sol esteve e estará sempre, e se bem teve um princípio em iluminar o mundo, sendo ele luz que teve origem de minha luz eterna. Pode-se dizer que não tem princípio. O sol faz bem a todos, estende-se a todos com sua luz. Não faz particularidade com nenhum. Com sua majestade e com seu domínio impera sobre tudo e dá vida a tudo. Ainda a menor flor, mas silencioso, sem fazer ruído e quase inobservado. Oh, se uma planta fizesse uma pequena coisa, uma sombra do que faz o sol, como dar calor a outra planta, gritariam todos dizendo que é um milagre. Todos o quereriam ver, falariam dela com espanto. Ao contrário do sol que dá vida e calor a tudo e que é milagre contínuo, ninguém fala dele, nenhum espanto. E isto acontece porque o homem tem
sempre os olhos no baixo e as coisas terrenas, jamais no alto e as coisas celestiais. Agora a santidade em meu querer, simbolizando o sol, sairá do centro de minha santidade. Será um raio parido por minha santidade, que não tem princípio. Assim que estas almas existiam em minha santidade, existem e existirão. Estavam junto comigo no bem que faziam. Jamais saíam do raio ao qual as tinha feito sair à luz, não afastando-se jamais de meu querer. Eu me entretinha com elas e me entretendo ainda agora. Minha união com elas é permanente. Vejo-as sobrevoar sobre tudo. Os apoios humanos para elas não existem. Igual que o sol não se apoia em nenhum ponto, vive no alto como isolado, mas com sua luz tudo encerra em si. Assim, estas almas vivem no alto como o sol, mas sua luz desce até o mais baixo, se estende a todos. Eu me sentia como se as decepcionasse se não as fizesse participar, e não as fizesse fazer o que eu faço. Assim que não há bem que delas não desça. Nesta santidade eu vejo minhas sombras, minhas imagens sobrevoar sobre toda a terra, o ar, no céu, e por isso amo e amarei ao mundo, porque espero que minha santidade tenha seu eco sobre a terra, que meus raios saiam à luz e me deem glória completa, devolvendo-me o amor, a honra que os outros não me deram. Mas assim como o sol serão as mais ignoradas, sem nenhum estrondo. Mas se quiserem olhar, será tanto meu zelo que correrão o risco de ficarem cegas e serão obrigados a baixar o olhar para recuperar a vista. Vês como é bela a santidade do meu querer? É a santidade que mais se aproxima do seu Criador. Por isso será o primado sobre todas as outras santidades. Encerrará em si todas as outras santidades juntas, e será a vida de todas as outras santidades. Que graça para você conhecê-la! Ser a primeira, como um raio solar, a sair do centro da minha santidade, sem nunca se separar. Graça maior não poderia te fazer. Milagre mais portentoso não poderia obrar em ti. Se atenta, minha filha, raio meu, porque cada vez que entras em meu querer e há obras, acontece como o sol quando toca os cristais, tantos sóis neles se formam. Assim, tantas vezes repetes minha vida, a multiplicas, das nova vida ao meu amor. Depois disto, estava pensando entre mim. Nesta santa vontade não se vêem milagres, coisas portentosas das quais as criaturas são tão ávidas e a irem por meio mundo com tal de ter algum, senão que tudo passa entre a alma e Deus. E se as criaturas recebem o bem, não sabem de onde vem o bem. Verdadeiramente são como o sol, que enquanto dá vida e calor e a tudo, ninguém o aponta. Agora, enquanto eu pensava assim, meu doce Jesus, retornando, adicionou, mas com aspecto imponente: que milagres, que milagres! Não é talvez o maior milagre fazer a minha vontade? Minha vontade é eterna, e é milagre eterno que jamais termina. O ressuscitar os mortos, dar vida aos cegos e tudo isso não são coisas eternas, estão sujeitas a perecer. Por isso se podem chamar sombras de milagres. Milagres fugazes comparados ao milagre grande e permanente de viver em minha vontade. Você não presta atenção a estes milagres. E sei quando convém e quando são necessários. Capítulo 33, 16 de novembro de 1921.
O pecado é a cadeia que ata o homem, e Jesus quis ser atado para romper suas cadeias. Esta manhã, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo atado às mãos, os pés, a cintura. Do pescoço lhe descia uma dupla corrente de ferro, mas estava atado tão fortemente que tirava o movimento à sua divina pessoa. Que posição dura era esta, de fazer chorar até as pedras. E meu sumo bem, Jesus, me disse: minha filha, no curso de minha paixão, todas as outras penas faziam competição entre elas, mas uma cedia o lugar à outra, e se mantinham vigilantes para me fazer sofrer o pior, para dar-se a vanglória de que uma tinha sido mais dura que as demais. Mas as cordas não me tiraram jamais. Desde que me prenderam até o Monte Calvário, estive sempre atado. Aliás, acrescentavam sempre mais cordas e cadeias, por temor de que pudesse fugir. E para fazer mais zombaria e escárnio de mim. Quantas dores, confusões, humilhações e quedas me causaram estas correntes. Mas deve saber que nestas cadeias havia um grande mistério e uma grande expiação. O homem, ao começar a cair no pecado, fica atado com as mesmas cadeias de seu pecado. Se é grave, são cadeias de ferro. Se venial, são cordas. Então, se quer caminhar no bem, sente as trevas das cadeias e fica impedido em seu caminho. O estorvo que sente o esgota, o debilita e o leva a novas quedas. Se obra, sente o impedimento nas mãos e quase fica como se não tivesse mãos para fazer o bem. As paixões, vendo-o tão atado, fazem festa e dizem: é nossa a vitória. E de rei que é o homem, o tornam escravo de paixões brutais. Como é abominável o homem no estado de culpa. E eu, para romper suas correntes, quis ser atado e não quis estar em nenhum momento sem cadeias, para ter sempre prontas as minhas para romper as suas. E quando os golpes, os empurrões me faziam cair, eu estendia-lhe as mãos para desamarrá-lo e torná-lo livre de novo. Mas enquanto dizia isto, eu via quase todas as pessoas amarradas por correntes que davam piedade, e rogava a Jesus que tocasse com suas correntes as cadeias delas, a fim de que pelo toque das suas ficassem quebradas as das criaturas. Capítulo 34, 19 de novembro de 1921. Os dois apoios. Para conhecer as verdades é necessário que haja a vontade e o desejo de conhecê-las. As verdades devem ser simples. Estava fazendo companhia a meu Jesus agonizante no horto do Getsemane, e por quanto era possível, compadecia-o, estreitava-o forte ao meu coração, tratando de secá-lo o suor mortal, e meu sofredor Jesus, em voz apagada e agonizante, me disse: minha filha, dura e penosa foi minha agonia no horto, talvez mais penosa que a da cruz, porque se esta foi o cumprimento e o triunfo sobre todos, aqui no horto foi o princípio, e os males se sentem mais no princípio do que quando estão por terminar. Nesta agonia, a pena mais dilacerante foi quando todos os pecados me foram trazidos um a um. A minha humanidade compreendeu toda a enormidade deles, e cada delito levava o selo de morte a um Deus, e estava armado com espadas para me matar. Diante da divindade, a culpa me parecia tão horrenda e mais horrível que a própria morte. Só ao compreender o que significa pecado, eu me sentia morrer e morreria em realidade. Gritei ao Pai e foi inexorável.
Não houve um só que ao menos me desse uma ajuda para não me ver morrer. Gritei a todas as criaturas que tivessem piedade de mim, mas em vão, assim que minha humanidade definhava e estava por receber o último golpe da morte. Mas sabe quem impediu a execução e sustentou minha humanidade para não morrer? Primeiro foi minha inseparável mamãe. Ela, ao ouvir-me pedir ajuda, voou a meu lado e me sustentou. E eu apoiei meu braço direito nela. Olhei-a quase agonizante e encontrei nela a imensidão da minha vontade íntegra, sem ter havido nunca ruptura alguma entre minha vontade e a sua. Minha vontade é vida, e como a vontade do Pai era inamovível e a morte me vinha das criaturas, outra criatura que encerrava a vida de minha vontade me dava vida. E eis que a minha mãe, que no portento da minha vontade me concebeu e me fez nascer no tempo, e agora me dá pela segunda vez a vida para fazer-me cumprir a obra da redenção. Depois olhei para a esquerda e encontrei a pequena filha de meu querer. Te encontrei como primeira, com o séquito das outras filhas de minha vontade. E assim como a minha mamãe, a quis comigo como primeiro elo da misericórdia, com a qual devíamos abrir as portas a todas as criaturas. Por isso quis apoiar nela à direita. E te quis como primeiro elo da justiça, para impedir que se descarregasse sobre todas as criaturas, como merecem. Por isso quis apoiar à esquerda, a fim de que a segurasse junto comigo. Então, com estes dois apoios, eu me senti dar novamente a vida, e como se nada tivesse sofrido, com passo firme, fui ao encontro de meus inimigos, e em todas as penas que sofri em minha paixão, muitas delas capazes de me dar a morte, estes dois apoios não me deixavam jamais. E quando me viam a ponto de morrer, com minha vontade que continham, me sustentavam e me davam como tantos goles de vida. Ó, os prodígios de meu querer, quem pode jamais enumerá-los e calcular seu valor? Por isso amo tanto a quem vive de meu querer. Reconheço nela meu retrato, meus nobres traços. Sinto nela meu mesmo alento, minha voz. E se não a amasse, me defraudaria a mim mesmo. Seria como um pai sem geração, sem o nobre cortejo de sua corte e sem a coroa de seus filhos. E se eu não tivesse a geração, a corte, a coroa, como poderia chamar-me rei? Então o meu reino é formado por aqueles que vivem na minha vontade. E deste reino eu escolho a mãe, a rainha, os filhos, os ministros, o exército, o povo. Eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. Depois estava a pensar no que Jesus me dizia e dizia entre mim: como se faz para pôr em prática isto? E Jesus, regressando, acrescentou: minha filha, as verdades para as conhecer, é necessário que haja vontade e o desejo de as conhecer. Suponha uma estadia com as persianas fechadas. Porquanto o sol haja fora, a permanência está sempre em escuridão. Agora, abrir as persianas significa querer a luz. Mas isto não basta se não se aproveita a luz para reordenar a permanência, sacudi-la, pôr-se a trabalhar, porque se não é como matar essa luz e fazer-se ingrato pela luz recebida. Assim, não basta ter vontade de conhecer as verdades. Se é a luz da verdade que o ilumina, não busca sacudir-se de suas fraquezas e reordenar-se segundo a luz da verdade que conhece, e junto com a luz da verdade pôr-se a trabalhar, fazendo dela substância própria.
em modo de transparecer por sua boca, por suas mãos, por seus comportamentos, a luz da verdade que tem absorvido. Então seria como se matasse a verdade, e não pondo-a em prática seria estar em plena desordem diante desta luz. Pobre estadia, cheia de luz, mas toda desordenada, transtornada e em plena desordem. E uma pessoa dentro que não se preocupa em reordená-la, que compaixão não teria? Tal é quem conhece as verdades e não as põe em prática. Deve saber que em todas as verdades, como primeiro alimento, entra a simplicidade. Se as verdades não forem simples, não seriam luz e não poderiam penetrar nas mentes humanas para iluminá-las. E onde não há luz, não se podem distinguir os objetos. A simplicidade não só é luz, mas é como o ar que se respira, que embora não se veja, dá a respiração a tudo. E se não fosse pelo ar, a terra e todos ficariam sem movimento. Assim que se as virtudes, as verdades não levam a marca da simplicidade, serão sem luz e sem ar. Capítulo 35, 22 de novembro de 1921. Os atos feitos na divina vontade são luz. A pena que mais trespassou a Jesus em sua paixão foi o fingimento. Continuando meu habitual estado e passando quase toda a noite em vigília, meu pensamento frequentemente voava a meu prisioneiro Jesus, e ele fazendo-se ver entre densas trevas, tanto que ouvia seu respiro afanoso, sentia a proximidade de sua pessoa, mas não o via. Então procurei confundir-me em sua santíssima vontade, fazendo minhas habituais compaixões e reparações. E um raio de luz mais luminoso que o sol saiu de dentro do meu interior e iluminava o rosto de Jesus. Com esta luz, meu santíssimo rosto se iluminou. Seu santíssimo rosto se iluminou, e fazendo-se de dia, se dissiparam as trevas, e eu pude me abraçar a seus joelhos. E ele me disse: minha filha, os atos feitos em minha vontade são dias para mim, e se o homem com suas culpas me circunda de treva, estes atos, mais que raios solares, me defendem das trevas e me circundam de luz, e me dão a mão para fazer conhecer às criaturas quem sou eu. Por isso amo tanto a quem vive em meu querer, porque em minha vontade pode dar-me tudo e me defende de todos. E eu me sinto levado a dar-lhe tudo e a encerrar nela todos os bens que deveriam dar a todos os demais. Suponha que o sol tivesse razão e que as plantas fossem racionais e que voluntariamente rejeitassem a luz e o calor do sol, que não desejassem nem fecundar nem produzir frutos. Só uma planta recebe com amor a luz do sol e gostaria de dar ao sol todos os frutos que as outras plantas não querem produzir. Não seria justo que o sol, retirando de todas as outras plantas sua luz, fizesse chover sobre esta planta toda a luz e seu calor? Eu acho que sim. Agora, o que não acontece ao sol porque é privado da razão, pode acontecer entre a alma e eu. Disse isso, desapareceu. Depois voltou e acrescentou: minha filha, a pena que mais me trespassou a minha paixão foi o fingimento dos fariseus. Fingiam justiça e eram os mais injustos. Fingiam santidade, legalidade, ordem e eram os mais perversos. Fora de toda regra e em plena desordem. E enquanto fingiam honrar a Deus, se honravam a si mesmos, seu próprio interesse, sua própria conveniência. Por isso a luz não podia entrar neles, porque seus modos fingidos lhes fechavam as portas, e o fingimento era a chave que a dobrar de fechadura,
fechando-a à morte. Obstinadamente impedia até qualquer resplendor de luz. Tanto que Pilatos, idólatra, encontrou mais luz que os próprios fariseus, porque tudo o que ele fez e disse não partia do fingimento, senão do temor. E eu me sinto mais atraído para o pecador mais perverso, não fingido, do que daqueles que são melhores, mas fingidos. Oh, como me dá repugnância quem aparentemente faz o bem, finge ser bom, reza, mas por dentro aninha o mal, o próprio interesse, e enquanto os lábios rezam, seu coração está distante de mim. E no mesmo ato de fazer o bem, pensa como satisfazer suas paixões brutais. Além disso, o homem fingido no bem, que aparentemente faz e diz, não é capaz de dar luz aos outros, tendo-lhe fechado as portas à luz, assim que agem como demônios encarnados, que muitas vezes, sob aspecto de bem, atraem o homem, e estes, vendo bem, se deixam atrair. Mas, quando vão ao melhor do caminho, precipitam-nos nas culpas mais graves. Oh, como são mais seguras as tentações sob aspecto de culpa que aquelas sob aspecto de bem. Assim, é mais seguro tratar com as pessoas perversas que com pessoas boas, mas fingidas. Quanto veneno não escondem! Quantas almas não envenenam? Se não fossem os fingimentos e todos se fizessem conhecer pelo que são, tirariam as raízes do mal da face da terra e todos ficariam decepcionados.